Você já se sentiu invisível em sua própria vida? Como se tudo que você faz fosse para agradar os outros. Como se o seu valor dependesse do quanto você se doa, do quanto você serve, do quanto você agrada. Você já percebeu que, quanto mais tenta ser amado, menos se sente completo? E que quanto mais busca a aprovação dos outros, mais se afasta de si mesmo? Carl Jung, o pai da psicologia profunda, dizia: aquilo a que você resiste persiste. Aquilo que você aceita se transforma. E a maior transformação acontece quando você decide se escolher. Neste vídeo, você vai entender por que a chave da cura emocional está em algo tão simples e tão poderoso quanto isso. Você precisa se escolher, mas não como um ato de egoísmo, e sim como um retorno à sua própria alma. Prepare-se para uma jornada profunda, onde vamos explorar por que você aprendeu a se abandonar, como a ferida da infância molda seus relacionamentos. O que acontece quando você começa a se colocar em primeiro lugar, e como a verdadeira cura começa no momento em que você diz sim para si mesmo. Esse vídeo não é apenas para ser assistido. É para ser sentido, porque talvez você esteja prestes a se reencontrar. A origem do autoabandono. A ferida da infância. Desde muito cedo, você aprendeu uma mentira perigosa, que para ser amado, você precisa se anular. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde seu choro era ignorado, sua opinião era desacreditada, suas emoções eram consideradas exagero. Você não foi ensinado a se escolher, você foi ensinado a se adaptar, a se moldar às expectativas dos outros, a calar para evitar conflito, a sorrir quando queria chorar, a dizer sim quando queria fugir. Carl Jung chamava isso de processo de socialização do ego, ou seja, para sobreviver, o ego infantil aprende a esconder partes de si mesmo. Você enterra suas dores, suas vontades, sua raiva, sua sensibilidade. E tudo isso vai para um lugar que Jung chamou de a sombra. A sombra. Tudo que você reprimiu para ser aceito. A sombra não é o mal. Ela é tudo aquilo que você não conseguiu ser, mas ainda vive em você. São os seus nãos engolidos, os sonhos que você abandonou, a autoestima que foi minada, a coragem que foi silenciada. Carl Jung escreveu: a sombra é aquilo que a sua personalidade consciente não reconhece como sendo parte de si mesmo. Quando você nega partes suas para agradar o mundo, você cria rachaduras internas. E essas rachaduras se transformam em feridas emocionais. Você sente culpa por dizer não. Você tem medo de se impor. Você aceita menos do que merece. O mais perigoso, você se acostuma com isso. A alma adoece quando você vive para os outros. Talvez você esteja cansado. Mas não é um cansaço físico, é um cansaço de se trair o tempo todo. Você sente que algo está faltando, mas não sabe exatamente o que. A verdade é, está faltando você. Carl Jung dizia: a depressão é como uma senhora de preto. Se ela aparecer, não a expulse. Convide-a para sentar, ouvir o que ela tem a dizer. A tristeza que te acompanha não é um inimigo. Ela é um pedido de socorro da sua alma. Ela está dizendo: eu quero voltar para mim. Sim. O momento da virada. Quando você se escolher a si mesmo, não é egoísmo. É um ato de coragem. É o primeiro passo para a verdadeira cura emocional. É quando você decide dizer não sem culpa, se colocar em primeiro lugar sem medo, ouvir sua intuição em vez de seguir a multidão, se perdoar pelo tempo que passou se traindo. Carl Jung acreditava que a verdadeira individuação começa quando o ego se alinha com a alma. Você deixa de viver pelos outros e começa a viver por algo maior, seu propósito. Sim, as consequências de se escolher. E por que tanta gente desiste? A verdade é, escolher a si mesmo tem um custo. Você pode perder pessoas,
Pode enfrentar críticas, pode se sentir sozinho no início, porque o mundo está acostumado com a sua versão que se anula. E quando você muda, o mundo estranha. Mas Jung dizia: a pessoa que não traz nada de novo à sua vida, nada aprende. E quem não aprende, não se transforma. Quando você começa a se escolher, algumas relações caem, máscaras caem, verdades vêm à tona. Isso pode doer, mas também liberta. Você percebe que nunca foi amado de verdade, só era útil. Mas agora você começa a ser inteiro. O processo de individuação, tornar-se quem você realmente é para Jung, o objetivo da vida não é ser feliz o tempo todo. É ser inteiro, e isso exige enfrentar seus medos, encarar sua sombra, integrar suas dores. Você começa a perceber que não precisa se encaixar para ter valor. Sua vulnerabilidade é sua força. Seu silêncio pode ser sagrado, e sua dor pode ser transformada em luz. Individuar-se é retornar para casa. É parar de buscar lá fora aquilo que sempre esteve dentro. É o momento em que você para de pedir permissão para existir. E simplesmente existe. 7. O poder da autenticidade. Você é a cura que buscava. Jung dizia: a maior tragédia do ser humano é viver uma vida que não é sua. Quando você se escolhe, você abandona os papéis que te foram impostos. O filho perfeito, a esposa submissa, o profissional que nunca erra, o amigo que nunca diz não. E você começa a viver como você, imperfeito, autêntico, vivo. É nesse momento que a cura emocional acontece, não porque você se tornou alguém melhor, mas porque você se reencontrou com quem sempre foi. 8. Curar-se é libertar os outros também. Um paradoxo curioso. Quando você se escolhe, você não só se cura, você cura seus relacionamentos também, porque você para de exigir que o outro te complete, deixa de manipular para ser aceito, passa a amar sem apego. Inspira, ao invés de implorar, sua presença muda. Sua energia muda, e aos poucos, o mundo ao seu redor começa a refletir essa nova frequência. Jung dizia: conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Você aprende a aceitar os outros, porque finalmente aprendeu a aceitar a si mesmo. A jornada continua. Você será chamado a se escolher todos os dias. Escolher-se não é um evento, é uma prática diária. Todos os dias, você será colocado diante de pequenas escolhas. Dizer sim ao que te expande, dizer não ao que te diminui. Escolher a verdade, mesmo que doa. Escolher a paz, mesmo que isso desagrade alguém. Aos poucos, sua vida vai se transformando. Não por mágica, mas por coerência. Você começa a viver uma vida que tem a sua alma dentro. E isso muda tudo. Conclusão. A cura começa quando você volta para si. Carl Jung nos mostrou que o sofrimento humano nasce do desencontro com a própria essência e que a única verdadeira cura emocional é aquela que nos devolve a nós mesmos. Você passou a vida tentando ser o que os outros queriam. Agora chegou a hora de ser quem você realmente é. Não é tarde, não é impossível. Não é egoísmo, é libertação. Lembre-se, o mundo não precisa da sua perfeição, precisa da sua presença verdadeira. Escolha-se e tudo mudará. Se este vídeo tocou algo dentro de você, compartilhe. Talvez alguém esteja precisando do mesmo reencontro.